Evangelho segundo Mateus, e nós vamos ler exatamente o capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Antes da gente ler, entendam o contexto. Lá na Galileia, há um lugar que hoje é marcado por uma igreja, onde muito provavelmente foi o lugar onde Jesus proferiu esse sermão, o Sermão da Montanha. É um lugar muito bonito, ele tem vista para o mar da Galileia, e lá ele tem uma formação, o relevo desse monte, ele segue uma certa forma trapezoidal na sua descendência. À medida que ele vai diminuindo a altura, ele vai tomando uma forma meio que de um trapézio, de uma ferradura, digamos assim. E aí, uma vez estando lá, o guia disse: olha, Jesus escolheu esse lugar muito provavelmente pela reverberação que a sua voz teve em razão da formação geológica do lugar. Ou seja, você falar para 5, 10 mil pessoas sem microfone, sem megafone, a gente fica pensando, poxa, como é que ele pode ter falado para tanta gente, né? Se eu tirar o microfone aqui, vocês não vão ouvir o que eu estou dizendo. Né? Estão ouvindo lá em cima? Estão me ouvindo? Então? Não? Não? Ei? Agora imagina falar para 5 mil pessoas ao ar livre, sem microfone. Então, ele usou a própria criação, né? Um lugar específico, e ali naquele momento, havia gente de várias categorias. Ali existia prostituta, ali existia cobrador de imposto, ali existia fariseu, ali existiam os primeiros apóstolos, ali existiam grupos distintos de pessoas, como nós aqui, né? Com histórias de vida diferentes. E Jesus, ele lança um sermão que é unificador. O que é interessante no cristianismo, e que a igreja esqueceu, é que a mensagem do cristianismo, ela não é estratificada por grupos. É uma mensagem única de um Deus que ama um povo que não vale nada, como eu e você, independente do título que nós carregamos, ou da cor da pele que nós temos, ou da história de vida que nós temos. Então, o que é importante no discurso de Jesus é que ele não é segmentado por categorias. Esse sermão dele ali é dado para todas aquelas pessoas que estão ali ouvindo, de diversas origens, de diversos grupos sociais, diversos grupos econômicos. E Jesus, ele está ali dando uma lição que nós vamos usar como base do processo de restauração da série Nas Mãos do Oleiro. Nós estamos literalmente nas mãos do oleiro, e hoje é o primeiro dia. Qual é a primeira etapa nesse processo, para que nós possamos experimentar de Deus grandes bênçãos? E Jesus usa um termo que em algumas Bíblias, em algumas traduções, é traduzido por uma expressão que a nós não é muito conhecida. Ou seja, se eu disser assim, o que é uma pessoa bem-aventurada, vai sair coisa de todo tempo. É uma pessoa que gosta de aventura, alguém vai dizer, né? Alguém que subiu o Monte Sinai 3 vezes de coca. Então, o que é uma bem-aventurança, né? De fato, é uma palavra que a gente usa em um português. Nas primeiras traduções para a língua portuguesa vieram com bem-aventurados, mas nas novas traduções, como, por exemplo, a tradução da linguagem de hoje e outras traduções, a gente vê a palavra felizes no lugar de bem-aventurados. Então, bem-aventurado e feliz é a mesma coisa, né? E é tanto que quando Maria ela é abençoada por sua prima, né? Ela diz: olha, todas te chamarão bem-aventurada, porque você carrega no ventre, né, o Filho de Deus. Então, ela estava dizendo, você é a mulher mais feliz de todas. A bem-aventurança tem a ver com uma felicidade baseada em obediência. Se o cara casa para ser feliz, ele dança. Se ele casa para ser obediente a Deus e para a glória de Deus, a felicidade vem como uma consequência da obediência. E aqui Jesus liga felicidade à obediência, felicidade a algumas posturas relacionadas à nossa relação com Ele. Isso é que é interessante. E
Um pastor americano conseguiu ver nas bem-aventuranças e no que significa a simbologia das bem-aventuranças, que nós vamos ler a primeira só aqui, ele viu uma sequência até lógica de Jesus para a vida de quem quer ser, de fato, restaurado por Deus e quer alcançar esse status divinal de vaso nas mãos de Deus, ou seja, de vaso útil nas mãos de Deus, que Deus quebra e reconstrói. E dentro desse projeto, alguns perguntaram assim para mim, peraí, esse projeto tem a ver com os Alcoólicos Anônimos? Bem, os Alcoólicos Anônimos foi um projeto desenvolvido por pastores, salvo engano, luteranos ou anglicanos. Só que os Alcoólicos Anônimos, nos seus passos, eles usam a ideia de um Deus genérico, um ser superior, ou seja, ele não dá nome a Deus, ele não especifica. Foi uma estratégia talvez evangelística, mas esse pastor americano, Rick Warren, ele foi capaz de ver nas bem-aventuranças uma sequência quase que lógica mesmo, em que Jesus está dizendo assim, olha, você quer ser feliz, você quer ter uma vida plena, você quer viver as delícias do reino de Deus, começando aqui nessa vida, para que se consume na eternidade, então você precisa observar algumas coisas. E o primeiro passo, gente, na série Nas Mãos do Oleiro, em busca de restauração e liberdade, nós precisamos entender o seguinte, é o tema da mensagem de hoje, é a primeira etapa de todo o processo. Eu não sou Deus. Alguém pode repetir comigo isso? Eu não sou Deus. Absolutamente. Pode repetir mais uma vez? Eu não sou Deus. Por incrível que pareça, e é óbvio, todo o processo de restauração que inclui o ser divino agindo sobre a nossa vida, implica o quê? Implica mãos que trabalham sobre o barro da nossa existência e nos formam de acordo com a sua vontade, e a primeira consciência que eu tenho que ter para que eu me livre de coisas na minha vida, eu supere traumas na minha vida, eu me livre de vícios na minha vida, eu possa amar as pessoas de uma maneira mais intensa, mais plena, a primeira coisa é que eu, precisando de restauração, porque estou nas mãos do oleiro, você precisa, eu preciso, nós precisamos, eu tenho que incluir como a primeira etapa nessa autopercepção de que eu não sou Deus. Ou seja, o que implica dizer que eu não sou Deus, é o que Jesus disse aqui na primeira bem-aventurança. Leia comigo. Vendo as multidões, estamos aí no texto, vendo as multidões, aquela multidão totalmente heterogênea, cheia de homens e de mulheres e de crianças, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-lo. O quê? Dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu quero 3 coisas estão nessa frase que eu preciso me focalizar. A felicidade, uma virtude espiritual e a consequência dessa virtude espiritual na nossa vida. Ou seja, a felicidade está ligada a uma virtude espiritual, que é a virtude de ser pobre de espírito, pobreza de espírito, que tem como consequência o quê? Herdar o reino de Deus. Eu vou começar de trás para frente. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma realidade metafísica que é composta por valores, que é composta pela plenitude da verdade divina. O reino de Deus, ele é cercado de toda a graça de Deus, ele é cercado de toda a verdade, é um reino onde impera a justiça, é um reino onde lágrimas são enxugadas, é um reino onde não há opressores e oprimidos, é um reino onde não há agressores e agredidos, é um reino onde não há ricos e pobres, é um reino perfeito, cujo rei é Jesus, que se inicia na face da terra, de maneira não visível ou não perceptível por quem não tem o Espírito Santo, mas que começa em nós através da igreja. A igreja não é o reino de Deus, mas nós somos o veículo, a igreja de Cristo na terra é o veículo para a propagação de um reino que se implantou, mas não se consumou, certo? Então, nós estamos vivendo uma realidade dupla.
de algo que se inicia com Jesus e que em nós se inicia na conversão, mas que não se consuma nessa vida, mas que nós temos no nosso coração a esperança de que se consumará no futuro, quando se implantar perfeitamente esse reino com o retorno de Cristo. Amém, gente? Então, o que é o reino de Deus? Jesus está dizendo o seguinte: aqueles que são pobres de espírito, primeiro passo, primeira etapa, estes herdam o reino de Deus e, por conseguinte, tornam-se o quê? Felizes. A gente vai inverter a lógica, ou seja, uma virtude espiritual produz o quê? Uma bênção espiritual, que é o viver o reino, e que tem como consequência, não como alvo, mas como consequência, a felicidade. Então preste atenção comigo. A primeira etapa para qualquer mudança positiva na minha vida, a primeira etapa para que eu me livre de pornografia, que você e eu e nós nos livremos de ira, nos livremos de traumas, nos livremos de relacionamentos que são doentes, que nos machucam ou que nós machucamos. A primeira etapa para que eu saia do lixo no qual eu me inseri e no qual nós nos inserimos pelo simples fato de sermos humanos, e todo ser humano tem como realidade, inexorável, um lixo pessoal no qual nós nos metemos. Nós vimos na palavra que todos nós somos barro e, portanto, somos uma matéria-prima que Deus usa para a glória dele, mas que no texto do oleiro se quebrou nas mãos do oleiro. Ou seja, nós somos uma massa que Deus dá forma, nós somos uma essência que Deus dá sentido, nós somos um instrumento que Deus dá finalidades. Mas o sentido, a finalidade, a verdadeira felicidade, a verdadeira experiência nossa em um reino que se implantou, ela depende de uma consciência. Eu não sou Deus e, portanto, eu não sou capaz de por minhas mãos, através dos meus méritos ou através dos meus extremos cuidados, alcançar uma experiência espiritual nesse reino de Deus, se o próprio Deus não intervir na minha vida. E aí, Jesus quer nos ajudar a trabalhar com duas coisas. Quando eu assumo que não sou Deus, eu sou capaz, você é capaz, nós somos capazes, vocês em casa são capazes de sair e superar a negação e de superar a impotência. Vou falar desses três conceitos. Você vai sair com esse triângulo na cabeça. Eu não sou Deus, negação e impotência. E Jesus diz assim: bem-aventurado o que é pobre de espírito. Por quê? Porque deste é a experiência do reino de Deus. Mas a gente precisa também entender o que é pobreza de espírito para ligar essa salada toda de ingredientes e sair com alguma coisa que preste aqui na cabeça. Jesus fala de pobreza de espírito. Sem ser pobre, ninguém herda o reino de Deus. Aí pobreza de... então estou lascado, eu ganho 2 salários mínimos, eu ganho 3 salários mínimos, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, né? Não é disso que ele está falando. Jesus está falando de um outro tipo de pobreza. Pobreza espiritual é usado, esse termo é usado na língua portuguesa, eu já ouvi várias vezes, você já deve ter ouvido várias vezes, no sentido pejorativo. Quando alguém não gosta de brincadeira, quando alguém não gosta de estar na roda, que não gosta de compartilhar a vida, ou que está sempre criticando as coisas, a gente diz que aquela pessoa é o que é? Pobre de espírito. Pessoa que não gosta de piada, você conta uma piada, esse cara é muito chato, é muito pobre de espírito, não é espirituoso. A gente liga a pobreza de espírito à falta de espirituosidade, não é de espiritualidade. É alguém que talvez para nós seja um chato de galocha. Mas a pobreza de espírito aqui está relacionada a algo muito mais profundo.
Pobreza de espírito aqui tem a ver, gente, com uma consciência. Escuta, quem é pobre, vamos criar aqui uma lógica. Quem é pobre é carente de recursos, certo? E se é carente de recursos, aqui está ligado a um tipo de recurso que eu preciso ser carente. Recursos o quê? Espirituais. Mas em que sentido eu sou carente de recursos espirituais? Eu sou carente de recursos espirituais para resolver o meu problema de raiz, que é a minha pecaminosidade. Jesus está dizendo aqui no Sermão da Montanha algo que pouca gente entende. E que os grupos que entendem que nós precisamos evoluir espiritualmente para chegar no céu, Jesus está dizendo, não, o céu não é de quem evolui espiritualmente, o céu é de quem se vê pobre espiritualmente. Porque quem quer evoluir espiritualmente está dizendo que tem arsenal e matéria-prima próprios do seu próprio ser, que vão lhe impulsionar ou lhe jogar para a glória, para o reino de Deus. Ele está dizendo, não. Quem acha que é porque está fazendo obras de caridade que vai para o céu, esse se acha rico. E qual é a sua riqueza? As obras. Não. Para herdar o reino do céu, ou para herdar os valores do reino, você tem que ser pobre. Por quê? Porque na hora que eu sou pobre, eu preciso de quê? De auxílio. E esse auxílio vem da mão de quem? Do Criador. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: bem-aventurados aqueles que entendem que não tem nada de si mesmos que os dê como consequência a herança do reino dos céus e depositam a sua confiança exclusivamente em mim. Entenderam? Mais ou menos? Fala em pobreza de espírito. Meu cunhado me contou uma história de gente, né, que... Aí você está dizendo, poxa, mas a minha vida tem tanto problema, eu tenho tanta coisa para resolver, tudo bem, eu não sou Deus, eu tenho tanta coisa para resolver, tem tanta coisa que acontece na minha vida. Mas é interessante que tem pessoas que são capazes de expor e de não negar as suas realidades, não negar os seus problemas. Vamos chegar agora na questão da negação. Mas um exemplo de alguém que não negou o que vive foi esse caso que meu cunhado me contou, ele numa audiência, ele é juiz do trabalho, e chegou um cidadão, lá no lugar onde ele é o juiz, lá no interior da Paraíba, e chegou para ele, e ele tentou fazer um acordo. O cara era o reclamado, e havia um reclamante naquela ação. Foi muito engraçado. Aí ele tentou, né, isso é muito presente na Justiça do Trabalho, a tentativa de produzir acordos, né, diminuir a litigiosidade, resolver com mais velocidade os problemas enfim, nas cortes. E meu cunhado disse, me diga uma coisa, o senhor não tem como entrar num acordo e pagar tantos reais para esse cara? Ele disse, doutor, é o seguinte, a minha história tem tanto problema na minha vida, minha situação está tão difícil, aí virou um consultório psicológico, a situação está tão difícil, e nessa audiência com os advogados, minha situação está tão difícil, eu estou passando por uma situação tão difícil, eu estou com um problema tão grande, que eu fui contar a minha história para um carroceiro, amigo meu, e o jumento dele começou a chorar. Uma coisa nós não podemos tirar desse cara, é a transparência e o quê? A capacidade de se ver naquela situação pobre e não negar o que ele está vivendo. Tem uma música do Carlinhos Félix que é mais ou menos assim. Quem souber, canta comigo. Há um tempo atrás eu cantei essa música aqui. Vamos lá, quem souber, vamos lá. Como é que é? Tá tudo bem contigo? E a vida diga lá. Só sou eu que sei, né, essa música? Acho que é. Como é que está? Há sempre um conhecido a te perguntar. Alguém me ajuda? Aí ele diz, tá tudo bem, é o que você responde. Você fala por falar. No coração uma tristeza esconde o que se vê no olhar, sempre fingindo que é feliz. Vamos lá? Que em sua vida tá tudo legal. Não tem coragem de admitir que realmente
Está tudo mal, mal de amor, mal de amizade, dinheiro não tem. Sem Jesus, yeah, a felicidade não vem. Quem conhecia essa música? Pelo menos uma? Vou dizer, Carlinhos, cara, tem que vir mais aqui em João Pessoa cantar. Nossa, que vergonha. Fui humilhado. Mas olha, essa música retrata muito bem o que nós temos que vencer a partir da consciência de que eu não sou Deus. Então é o seguinte, escuta. Você não é Deus, portanto você não vai ter condição de resolver sozinho o seu problema de prostituição. Você não é Deus, você não tem condição de resolver sozinho o seu problema de pornografia. Você não é Deus, você não tem como resolver sozinho o seu problema de caráter. Você não é Deus, você não tem condição de resolver sozinho o seu problema de ira. Você não é Deus, você não vai conseguir resolver sozinho absolutamente os seus problemas relacionais, a maneira como você tem sido tocado pela vida. Você não é Deus, portanto, você não vai resolver sozinho aquilo que aconteceu há 10 ou 12 anos, e 20 dias, e 3 horas, quando você foi abusado sexualmente. Você não é Deus. Mas há um grande problema. O reconhecimento de que eu não sou Deus e sou pobre de espírito precisa estar ligado a uma atitude. Eu preciso pisotear a negação. Eu preciso sair da negação. E o que é sair da negação? É fazer de conta que tudo vai bem. E aí eu coloquei aqui para vocês uma coisa bem legal. O que é negação? A negação é um falso sistema que eu crio, falso, ele é falso, mas que eu crio, de crenças que não tem base na realidade em si. Ou seja, eu começo a criar um conjunto de explicações ou de verdades, entre aspas, ou de meia-verdades, que não tem nada a ver com a minha realidade. Eu vou dar um exemplo dessa criação. Por exemplo, você chega para alguém, você chega para o seu cônjuge e diz assim, vamos parar de falar nesse assunto. Falar apenas faz tudo ficar mais difícil. Ou seja, você tem um problema, então quando você vai conversar sobre esse problema, alguns dos mais educados vêm com essa resposta. Falar sobre isso só faz deixar as coisas mais difíceis. O outro diz assim, Beto, se não falarmos sobre isso, isso vai desaparecer sozinho. Se tem algum Beto aqui, não foi para você, tá? Tem algum Roberto aqui, algum Beto? Não é você, tá? É outro Beto. João, Pedro, quem quer que seja. Vamos falar sobre isso não, porque se a gente não falar sobre isso, se a gente não colocar esse assunto sobre a mesa, ele vai desaparecer, sozinho. Outra fase de negação. Querida, vamos fingir que isso não aconteceu de verdade. Aquele homem que você viu eu beijando, amigo meu. Não está acontecendo nada entre nós. Ah, por que ele estava pegando nas minhas partes íntimas? Ele é urologista. Outro diz assim, seu marido precisa se cuidar, ele está desenvolvendo uma cirrose hepática, ele hoje é dependente de álcool, ele é alcoólatra. Aí a mulher diz, ou a mãe, no começo, quando ainda não está apanhando. Aí ela diz assim, na verdade ele nem bebe tanto assim. Outra frase que trabalha muito a questão da negação. Olha, o cara fez um quis com o marido, ou com a esposa, ou com o amigo, e o cara, sinceramente, não me dói quando ele faz isso. Eu estou bem. Aí você chega para outra frase de negação, Cara, você está se acabando com cachaça, sua alegria é chegar no final de semana para encher a cara e toda segunda-feira você está de ressaca. Não, mas o Paulo bebe mais do que eu. É uma frase de negação. Qualquer coincidência ou qualquer semelhança com a sua vida hoje é uma mera coincidência.
Olha outra frase de negação muito interessante. Joana casou-se 5 vezes. Eu me casei apenas 4. Então eu não tenho problema com casamento. Ela casou 5, eu ainda estou em 4. Outra frase de negação. Eu como muito. Eu me encho de comida. Porque você me deixa louca. Aí eu desconto. Negação. Está ouvindo como é que é a negação? Agora a negação ela é antiga. Ela começou lá no Éden. Ela começou no pecado, no início de toda a nossa problemática de pecado. Quando a mulher pecou, o homem pecou, ele chegou para o homem. Homem, o que foi que aconteceu? A mulher que tu me deste, me deu de comer. Mulher, por que você fez isso? A serpente que tu fizeste, me deu de comer. E eu comi. Irmãos, escuta, a gente brinca, a gente acha graça, a gente canta canção, apenas para fixar uma coisa. Se por um lado, o primeiro princípio de redenção e de mudança na vida de alguém é a percepção de que ela não é Deus, o maior obstáculo, a maior senzala, a maior prisão e a maior corrente chama-se negação. Negue, vá negando, negue, vá negando, negue, vá negando, vá sustentando essa negação. Eu não bebo tanto assim, ou eu não tenho tanto isso, eu não sou tão alcoólatra assim, eu não estou comendo tanto assim, eu tenho 150 quilos, mas tem gente que tem 210. Que besteira, que besteira. Sair, transar com a menina, tem um amigo meu que faz isso toda semana. Eu só faço 2 vezes no mês. Amados, eu vou dizer uma coisa. Há 2 pessoas extremamente interessadas na temática negação. Uma delas é o Senhor. Quando Deus percebe no nosso coração que a gente sai da negação e encara os fatos, começa aí um grande processo de mudança e de felicidade na vida da gente. Agora tem uma outra pessoa que está extremamente interessada que você sente em cima da negação, cubra a negação, concrete a negação, amarre a negação, proteja a negação, é o diabo. Sabe por que o diabo gosta tanto de negação? Porque ele sabe que quando a negação é vencida pelo homem, a porta das cadeias do inferno se abre na vida da gente. Há várias chaves que abrem as portas dos nossos aprisionamentos pessoais. Mas a primeira delas é sair, é matar, é destruir, é destronar, é desconsiderar, é sacrificar literalmente a nossa negação. Porque quando eu faço isso, algo novo começa a acontecer. E quando isso começa a acontecer, a gente precisa entender, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho medo de fazer isso. O que é que vão dizer de mim? E aí é que entra o grande problema da igreja cristã. E aqui eu vou ser bem genérico, eu não quero falar da noiva de Cristo. Mas eu vou ser bem genérico. A grande problemática da igreja cristã é que a gente acha que os discursos de Jesus, eles servem para os que estão fora da igreja e não para nós. Isso para nós é protetivo. Eu já batizei, eu trabalho na igreja, eu tenho ministério, eu canto, eu prego, eu conto piada, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, essa temática não serve para mim, é lá para fora. Então, nós, igreja, criamos uma segmentação com as pessoas. E sabe o que acontece? O grande problema da igreja é exatamente esse, é que ela quer se mostrar ao mundo de uma maneira diferente do mundo. E aí eu vou explicar o que eu quero dizer para que você não me compreenda mal. Diferente do mundo na questão dos problemas, pecados e traumas que precisam ser resolvidos. Vamos deixar de ser idiota. Talvez haja mais pessoas traumatizadas, adoecidas, fracassadas, doentes, exploradas dentro das igrejas do que fora delas. O fato de Jesus ter nos salvo numa cruz não garante que nós nos convertemos e nos tornamos prontos e acabados
encerrados como um vaso perfeito, que olha para o barro ao nosso redor e olha para esse barro com olhos de diferenciação. O que foi que eu disse a vocês para que vocês convidassem pessoas na série? Quem convidou gente para a série? Levanta a mão. Sinceramente, muito pouco. Mas alguns corajosos convidaram. Talvez haja alguém aqui que foi convidado para a série. E qual é a grande questão na série? Quando eu vou com aquela tônica de dizer assim, olha, é o seguinte, eu estou na igreja há muito tempo, eu sei que você está com um bocado de problema, né, pai? Está lascado, né, rapaz, na tua vida, né, rapaz? Vem para Jesus. Vem viver o que eu estou vivendo, sabe? E aí a pessoa olha para mim e diz, meu Deus, quem é esse louco? Quem é esse doido? Nós passamos uma imagem, gente, de estarmos acabados e polidos, que isso é uma das coisas que mais intriga o mundo e que mais chateia as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, quando é que a gente sai da negação para ajudar outras pessoas a entenderem a vida melhor? Eu já conversei com os meus filhos. Glória a Deus que hoje os meus filhos têm uma vida que eu não tive por minhas próprias opções. Eu me lembro, com 16 anos, eu fui morar em Campina Grande. Eu já entrei no curso de engenharia com 16 anos. E eu já disse para os meus filhos, já disse para vocês umas 10 vezes, que o primeiro bem comum que nós compramos para a nossa república nem foi fogão nem mesa, foi 1 litro de clorofórmio para fazer loló. Vocês nem acham graça, né? É porque vocês não sabem o que é loló, né? Hoje é cocaína, crack, é ox. Com 16 anos eu já tinha me relacionado com várias pessoas, várias meninas. É bom conversar com os meus filhos hoje, verem que, pela graça que Deus nos deu de conhecer a palavra, que eles não cometam os erros que eu cometi, mas que eles saibam da minha boca quem eu fui. E o homem contra o qual eu luto todos os dias. Ou você não pensa que eu sou homem também que luto contra a pornografia na internet? Eu tenho computador também. Só você que tem não, irmão. Você mexeu, ó. Eu recebo e-mails invasivos, eu recebo links perigosos, corrompidos. E eu tenho que lutar contra isso todo dia. Diferente de eu chegar aqui e dizer aqui, olha gente, esse problema da sexualidade, eu me tornei totalmente fechado, entendeu? Quando eu olho para uma mulher bonita, eu vejo, na realidade, eu vejo uma parede preta. E quando eu vejo uma mulher mostrando a bunda, eu não vejo bunda, eu vejo uma panela de pressão. Agora, nós estamos criando uma geração de pornógrafos dentro da igreja, de pessoas que estão enfrentando grandes questões na sua sexualidade, às vezes por traumas da infância, o que quer que seja, porque nós criamos uma atmosfera em que eu me protejo com a negação e me fortaleço como se rico espiritual eu fosse, e eu tenho o grupo dos que me ouvem, a quem eu vou dar os meus sermões. Jesus é muito simples, ele pega todo mundo, bota numa panela só e diz, bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Em outras palavras, bem-aventurados são aqueles que não negam as suas falhas, que não se consideram deuses do seu destino, mas olham para si como criaturas que eu amo com todas as suas fragilidades e que estão nas minhas mãos para serem tratadas e levadas até o grande dia para a glória dos céus. Aleluia! É isso que nós temos que construir. É sobre esta realidade que nós temos que construir qualquer projeto de restauração na nossa vida. Quando a gente for falar de prestação de contas no processo de restauração, eu escolhi vocês. Eu disse, olha, se eu, por algum acaso, na fragilidade humana, de homem, que
ainda não vê mulher bonita de cor cinza, nem panela de pressão no lugar de bunda, se eu vir pornografia, os primeiros a saber vão ser vocês. Agora não se espantem se eu disser, tá? Espero que não aconteça. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para não cair, né? Escuta, não é o pecado que nos desqualifica para sempre. O que nos desqualifica é a negação. Porque quando eu nego, eu impeço a cura de Deus sobre a minha vida e eu impeço que outras pessoas me auxiliem no meu processo de restauração. Amém, gente boa? Está todo mundo entendendo? Não? Estão suportando? Tá beleza aí, minha irmã? Pois é, história dessa até jumento chora. Então, nós vamos para um outro ponto. Depois que a gente sai da negação, a gente tem que aprender com um dos maiores santos da igreja. Um dos maiores homens nascidos de mulher. Jesus disse que de nascido de mulher ninguém teve como João Batista. Eu acho que o segundo foi Paulo de Tarso. Olha o que é que Paulo disse sobre a não negação de quem ele é. Romanos. Nós vamos para a carta aos Romanos, no verso, capítulo 7, nós vamos para o verso 18. Ixi, esse era pobre. Esse era pobre. Vê bem, escuta aí. Para aí, está todo mundo parado? Com a palavra, São Paulo, o maior apóstolo da igreja, o fundador das igrejas na Ásia e na Europa, o maior apóstolo de Cristo, Pedro, não fez nenhum texto do que Paulo fez. Obviamente que eu estou falando estatisticamente, matematicamente. Mas olha o que é que esse homem diz para nós. Romanos 7,18. Vamos ler comigo? Quem ousa? Vamos lá, ouça comigo. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Esse não era pobre, não, esse aqui era miserável. Imagina, gente, o cara está dizendo isso, mas eu não posso dizer isso, né? Nós, como homens e mulheres de Deus que frequentam essa comunidade, não podemos chegar para outra pessoa e dizer isso, né? A gente às vezes está num grupo, começa a conversar, falar de uma coisa, está tudo bem, sempre está tudo bem, tudo bem. Tem um período de adaptação, da gente conhecer, mas eu tenho muito medo de amigos, eu não estou falando de colegas que se reúnem juntos, não. Eu tenho muito medo de relações de amizade profunda em que tudo está bem. Saia da negação. O Senhor só vai te ajudar se você sair da negação. Movimento homossexual gay disse o seguinte: sai do armário, né? Eu digo assim: abre a porta do armário. Não negue. Não negue. Você tem lutado contra isso? Não negue. Tenho certeza que tem vários homossexuais nesse auditório aqui, homens e mulheres. Vocês nunca vão ouvir da minha boca que Deus chancela a homossexualidade. Mas vocês também nunca vão ouvir da nossa boca, de nenhum dos pastores dessa igreja, que vocês não são bem-vindos aqui, com suas mazelas, como bem-vindo eu sou com as minhas. Agora, saia da negação. Não vamos fazer de conta que
as coisas não estão acontecendo, elas estão. Estamos em um mês de restauração, e eu acredito no pipoco do céu sobre essa comunidade. Deus vai soltar bomba nesse lugar aqui. Amém, gente? Quem crê, glorifica. Eu quero que Deus solte bomba nesse lugar. Agora chega de... E aí, quando a gente sai da negação, a gente encerra a mensagem. Porque o título da mensagem de hoje é, repita, eu não sou Deus, superando a negação e a impotência. Porque aí vem outro ponto. Quando eu reconheço que não sou Deus, saio da negação, eu abro porta para que a minha impotência seja suplantada e substituída pelo poder, pela potência e pela capacidade que Deus tem de mudar a minha vida. Porque muitas pessoas negam o fato ou os fatos da sua existência por uma só razão. Porque elas veem que são impotentes para resolvê-los. Então, por que compartilhar uma impotência? Por que compartilhar algo que está fora do meu controle? E é isso mesmo, a nossa vida está fora de controle. Porque o pecado humano tira o controle da nossa sanidade espiritual. Todo mundo aqui tem a vida fora de controle, em alguma marca, em alguma realidade. Eu quero perguntar assim, ó, se não tiver uma dessas coisas aqui, meu amigo, pode pegar umas asas de ouro e sair voando por aí, viu? E mande lembrança, quando chegares no teu reino. Pergunta aqui, ó, se não tiver nesse auditório uma pessoa que tenha problema com ira, se não tiver aqui nesse auditório uma pessoa que tenha problema com consumismo, se não tiver nesse auditório uma pessoa que tenha problema com orgulho, se não tiver nesse auditório uma pessoa com problema de individualismo, se não tiver nesse auditório uma pessoa com problema de sexualidade, não precisa ser todas as coisas não, basta uma dessas coisas. Se tiver alguém aqui que não tenha nenhum desses problemas, com ira, com individualismo, ou com ansiedade, aquela ansiedade pecaminosa que a gente pega contra Deus porque não acredita que Ele toma conta do nosso futuro, ou com ansiedade, ou com alguma questão sexual, ou alguém que, entendeu? Alguém que ainda vê no lugar de mulher bonita e não parede cinza nem panela de pressão, ou vice-versa. Se tem aqui, meu irmão, eu vou dizer uma coisa: você vai ser a terceira pessoa que não experimentou a morte. Enoque, Elias e você. Bye bye. A gente se vê quando a minha natureza se transformar e ficar igual à sua. A impotência, ela some por quê? Porque eu entrego ao Criador, ao oleiro, aquele que morreu por mim, aquele que me ama, aquele que quer me ver bem, aquele que quer me dar o reino como herança. Eu dou a Ele as soluções para aquilo que eu não consigo resolver, nem o meu psicólogo. Então, meus amados, nós estamos aqui com esse tripé, mas a gente sai daqui com essa realidade. Repita, eu não sou Deus. Porque sou pobre de espírito. E sendo pobre de espírito, não tenho o que negar sobre mim mesmo. E não negando quem verdadeiramente sou, abro as portas para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha impotência e na minha fraqueza. E assim sendo, herdarei o reino dele. Não porque mereço, mas porque ele é bom e me ama como ninguém. Louvado seja o nome do Senhor.